amigos retrôs, tudo certinho? O meu nome é Marina e hoje nós vamos falar sobre os antigos papéis de carta. Amiga, olha o papel de carta que eu achei na papelaria hoje. Olha isso, olha, não é fofo? Não, esse aqui eu não vou trocar com ninguém. Olha que coisa mais linda, olha as cores dele. Gente, eu já vou arrumar um lugar aqui especial para me pôr na pasta. Não, amiga. Esse aqui eu não troco por nada nesse mundo. Eu amo esse papel de carta. Eu não vou trocar ele. O quê? Hã? Dinheiro? Não, muito obrigada. Ah, é? Doce? Olha, proposta tentadora, hein? Mas não, eu prefiro papel de carta. Hã? Sério? Tudo isso? Todos esses papéis de carta por esse? Ah, não, melhor não, vou ficar com ele mesmo. Ai, amiga do céu, eu trouxe 2 papéis de carta aqui pra gente trocar, olha que lindos, ó, você vai amar, tenho certeza que você vai trocar comigo, ó. Eu tenho esse e esse aqui, o que você acha? Legal. Ai, que maravilha! Jura que você vai me dar esse? Não acredito. Ai, vai ficar tão lindo aqui na pasta. Olha, gente. Você, amiga retrô, que viveu a sua infância nas décadas de 80 e 90, com certeza você vai se lembrar das coleções de papel de carta, assim como eu. Os papéis de carta, para quem não conhece, nada são do que papéis mesmo decorados para a gente escrever carta. Porém, galera, vocês que não conhecem aí os papéis de carta, a galerinha retrô utilizava eles mais para coleção mesmo, para deixar nas pastas catálogo, né? Ele muito dificilmente era utilizado mesmo para o seu propósito, que é escrever cartas. Eu sou suspeita para falar de papel de cartas porque eu adorava, gente. Eu ainda tenho muitos papéis de carta aqui comigo em casa, sabe? Eu não sou uma pessoa de ficar apegada, guardando coisas assim, sabe? Mas uma das coisas que eu não consegui me desfazer, com certeza, foram os papéis de carta. Então, galera, para você que não conhece, os papéis de carta, eles são assim, ó, decorados, né? É uma folhinha branca atrás e na frente ele tem um desenho. A gente tem papéis de carta de vários tamanhos, ó, como eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem pequenininho, assim, ó, tipo folhinha. Olha esse aqui, que fofo, gente. A gente tem tamanho médio, assim, ó, do tamanho um pouco menor de uma folha sulfite. Inclusive, alguns papéis de carta vinham com frases escritas. Esses eram os meus favoritos, gente, que tinha uma frase, alguma mensagem escrita, né? E nós temos também os papéis de carta grandes, né? Que são tipo esses daqui, ó, do tamanho de uma folha sulfite. Então, galera, pra quem viveu essa época dos papéis de carta, gente, era demais. Por quê? Porque os papéis de carta eram considerados como se fossem relíquias. As meninas colecionavam esses papéis naquelas pastas catálogo, sabe aquelas pastas pretas que tem as folhinhas de plástico? Então, a gente colecionava nessas pastas e trocava com as amigas, assim como os meninos colecionavam figurinhas, bolinhas de gude, né? As meninas colecionavam papéis de carta e trocavam com as amigas. Só que, galera, tinha uma questão, né? Alguns papéis de carta eram tão bonitos e tão especiais, assim considerados por nós, né, colecionadoras, que a gente não trocava de jeito nenhum. Tinha aquele papel de carta que era relíquia. Por exemplo, este aqui, gente, é um papel de carta que eu tinha, que eu comprei numa papelaria. Esse aqui, olha, eu não trocava por nada, gente. Já me ofereceram dinheiro, já me ofereceram um monte de papel de carta a troco desse, mas esse eu não trocava. Eu não sei explicar o porquê que eu não trocava, se é por causa do gatinho, das cores dele, não sei, mas esse eu não trocava. Aí, galera, teve um papel de carta aqui que eu achei muito engraçado, que eu tava relembrando, que é o dessa vaca escutando Walkman. Gente, quando eu olhei para esse papel de carta, eu já me apaixonei. Falei, gente, um papel de carta de vaca escutando o Walkman, nada a ver, né? Nada a ver. Mas ele é bem engraçadinho, né? Como vocês podem ver.
Aí tinha os de signos também, né? Eu não tenho de todos os signos, mas eu tenho de touro. Olha pra vocês verem como é que era interessante, ó. Aí tinha a data certinha do signo e tudo mais. Aí tinha esses que era coleção, por exemplo, assim, o grande, o pequeno do mesmo, sabe, assim? Teve alguns que eu troquei com algumas amigas, teve alguns que eu ganhei. Esse aqui, por exemplo, eu ganhei da minha prima, eu fiquei apaixonada no dia que eu ganhei esses papéis de carta, que eu adorei, gente, eu achei tão diferente de tartaruga, assim, sabe? Então, como vocês podem ver, os papéis de carta, além de serem itens colecionáveis, né, eles trazem pra gente memórias de infância, memórias de adolescência. Eu, por exemplo, olho para esses desenhos delicados, bonitinhos dos papéis de carta. Gente, eu só consigo lembrar coisa boa, coisas de infância, pessoas que eu gostava de brincar, que eu gostava de me relacionar. Então, os papéis de carta, eles trazem essas boas memórias pra gente, né? Com certeza você que tem aí a sua coleção de papel de carta, quando olha para um ou para outro papel, você fala: ah, esse aqui eu troquei naquele dia com fulano de tal, ah, esse aqui era especial, é o que eu deixava separado na pasta. Então, os papéis de carta trazem todas essas boas recordações para nós. Outra coisa interessante, se você, amigo ou amiga retrô, chegou a receber de alguma colecionadora uma carta manuscrita em papel de carta, gente, se sinta a última bolacha do pacote traquinas, viu? Fique se achando, porque os papéis de carta eram considerados relíquias. Jamais a gente utilizava para escrever cartas, para rabiscar com a caneta ou com lápis. A gente usava para ficar mesmo admirando, para colecionar, para dizer que tinha aquele papel de carta, sabe? Era bem isso. Então, se você um dia chegou a receber uma cartinha aí de papel de carta, olha, guarde as 7 chaves, viu? Então, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o mundo encantado dos papéis de carta. Hoje nós vamos visitar o mundo encantado dos papéis de carta. Por volta das décadas de 80 e 90, era bem comum as meninas colecionarem os famosos e queridinhos retrôs chamados papéis de carta. Trata-se de um tipo de papel criado para escrever cartas e enviar pelo correio, mas que, na verdade mesmo, era mais usado como artigo de coleção e troca. Existiam vários tipos de papéis de carta, com várias estampas e de diversos tamanhos. Havia alguns até aromatizados e com formatos diferentes dos tradicionais. Os desenhos estampados nos papéis eram bem variados: ursinhos, paisagens, animais, etc. E haviam até aqueles com estampas engraçadas e inusitadas. Um papel de carta só era manuscrito com caneta se o seu destinatário fosse alguém muito especial, ou quando a colecionadora tivesse algum repetido. Então, se você recebeu uma carta escrita em um papel de carta de alguém, sinta-se privilegiado, pois os papéis eram colecionados com tanto esmero que escrever neles parecia ser um ato impensável. Alguns papéis de carta eram raros e as meninas gostavam de tê-los e trocar com as amigas. As coleções normalmente eram organizadas em pastas catálogo, com folhas plásticas, o que permitia a visualização de todos com facilidade. Os papéis eram cuidados e guardados como um tesouro raro e precioso, uma verdadeira relíquia. Ter uma pasta repleta de papéis de carta era motivo de ostentação e popularidade na escola. Sair em busca de quem pudesse trocar os repetidos era uma grande aventura. Passar na papelaria e encontrar aquele modelo novo era uma satisfação imensa, que só quem viveu essa época é capaz de explicar. Havia alguns papéis de carta especiais que tinham histórias, remetiam a momentos da vida das meninas que o colecionavam. Havia também aqueles que eram escolhidos como os mais bonitos e ficavam em destaque na pasta das colecionadoras.
As principais marcas eram os importados Hello Kitty, Pochaco, Little Twin Stars, My Melody e Morning Glory, ou as nacionais Belas Artes, Cartuge e Fantasia. Todas eram marcadas pelas cores fortes, pelos desenhos delicados e por um tom romântico que encantava as meninas. Há inclusive uma colecionadora que é a recordista nacional e possui mais de 30 mil papéis de carta, distribuídos em 129 pastas armazenadas no apartamento em que ela mora. Ela se chama Flávia Romanha, é bancária e mora em São Paulo. Amizades se formavam nas rodas de troca de papéis de carta. Histórias eram construídas, memórias de um tempo bom que não volta mais. Ou será que volta? Se depender das viciadas nas coleções de papéis de carta, sim. Ainda hoje, há quem guarde com carinho a sua coleção de papéis de carta. Alguns ainda podem ser encontrados à venda na internet por vários preços. Porém, aquele ritual de contar todos os dias os papéis, separá-los nas pastas catálogos, contemplá-los como um bem precioso e único, permanece apenas guardado na memória das amigas retrôs, que viveram essa deliciosa, colorida e mágica época de infância e adolescência. E aí, galera, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre os papéis de carta? Conte aí a sua experiência com os papéis de carta, se você já foi uma colecionadora, se você conhece alguém que ainda tem esses papéis de carta em casa. Eu tenho certeza de que você tem uma história aí legal para contar sobre os seus. Não esquece de deixar o joinha se você curtiu o vídeo de hoje, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok? Eu vou ficando por aqui no meu mar de papéis de carta e vou deixando um grande beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!